É a quarta semana que nós estamos trabalhando esse capítulo, não é? E hoje eu quero falar de forma livre. Eu não preparei esboço de sermão, porque eu quero ter liberdade para estar falando para vocês hoje. Amém? Isaías, capítulo 32, 8. Glória a Deus. Amém, amados? Profeta Isaías, todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza prospera. Amém? Podem sentar. A primeira semana a gente falou sobre este aspecto da nobreza usando a fé. A segunda semana nós falamos deste aspecto da nobreza usando a coragem. A terceira semana nós falamos também deste aspecto de nobreza de Deus, do cristão, aliás, usando a esperança. E neste contexto, bem à parte, eu quero estar falando, ainda falei para vocês o conceito nobre aqui, estava referindo-se à nação de Israel que no futuro haveria de compreender que Jesus, este que eles desprezaram, de fato era o Rei dos Reis, era o Senhor dos Senhores. E quando então o profeta está profetizando, hoje tem aí próximo de 2.700 anos que ele profetizou, e quando ele profetiza que lá atrás mesmo, em torno de 700 antes de Cristo, ele está falando da nação de Israel, daqueles que haveriam de conhecer a glória do Senhor, haveria de conhecer Jesus como sendo o Messias enviado do Senhor, como sendo aquele que haveria de livrar toda a nação de Israel. Mas também ele está falando da igreja neste contexto. Porque a gente pega bem este padrão aqui, quando a gente quer trabalhar escatologia, a gente pega Israel como sendo o relógio de Deus, mas quando a gente tenta atualizar também a vida da igreja como sendo este parâmetro divino, compreendemos que tanto Israel é o relógio de Deus para a igreja, como a igreja é a mensageira de Deus e é aquela que manifesta a glória de Deus, para que os povos possam compreender que a única possibilidade que tem para de fato ser encontrado na condição de justo e de nobreza, encontra-se em primeira análise aqui, na igreja servindo e adorando o nome santo do Senhor, posteriormente a nação de Israel, quando compreender que Jesus, de fato, era o Messias que veio e que fora ignorado, e que toda a nação converteu-se a uma, ou de uma só forma, ou juntos, por uma proclamação. Não sei como isto se dará, se bem que hoje a gente já tem argumento suficiente para falar uma nação toda, ou para o globo terrestre todo, por viés de redes sociais ou de coisas que cheguem nesta mesma dimensão. Já estamos trabalhando também com a possibilidade que se chama aí de metaverso, que é a capacidade de você estar falando com alguém de maneira 3D, ou seja, o Vinícius vai estar lá numa outra cidade, num outro continente qualquer, e pela possibilidade que a tecnologia está tentando inventar agora, por esse metaverso, então eu ligo aqui, o Vinícius vai aparecer aqui, como ele está aqui, sentado-se na minha frente, vou conversar com ele de forma 3D, e à medida que estarei conversando com ele, estarei olhando, contemplando como ele está, ele também vai estar me olhando, contemplando como eu estou, e toda ciência ela vai ter e tem uma proposta de estar sendo criado para o benefício da humanidade, mas toda ciência que se cria para o benefício da humanidade também, de alguma forma ela se torna inimiga de Deus, porque por mais que a ciência avance, ela vai estar querendo trabalhar com aspecto único e cientificamente, não com aspecto da fé cristã. Mas se o cristão compreende bem, toda a ciência ela acontece também para o benefício da obra de Deus. Aquilo que o homem usa para o mal, o cristão usa para o bem. É como rede social hoje. Você tem WhatsApp, você tem Facebook, você tem Instagram, você tem aí um bocado de possibilidades de conversar com alguém, de poder se comunicar com alguém, de poder, não é, demonstrar quem você é, o que você tem, quais são as suas possibilidades. E a gente vai compreendendo esta possibilidade da rede social neste contexto aqui também, porque se você como cristão usa para o mal, você estará sendo um mau cristão, mas se você usa para o bem, você estará sendo um bom cristão, e com isto você estará proclamando e divulgando o reino de Deus, a mensagem de Deus,
E a gente vai caminhando nestas propostas. Tecnologia aumenta. E nós usamos da tecnologia para o benefício da igreja. As possibilidades que se criam por aí aumentam. E nós usamos tudo isso para o benefício da igreja. A fé, ela não é sem razão, e a razão não é sem fé. É uma proposta de Agostinho lá no IV século. Então eu preciso ter razão para crer e preciso crer para ter razão. Então qualquer proposta que fale de ciência, a Bíblia já estava testando, a própria palavra de Deus está falando aqui, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam, mas a própria palavra de Deus está falando também que por se multiplicar a ciência, o amor de muitos esfriariam. E quem somos nós? Pessoas que compreendem a palavra de Deus como palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus como realidade de vida para alcançarmos a vida eterna em Cristo Jesus. Usamos a palavra de Deus como revelação da vontade de Deus para fazer de fato tudo aquilo que nos é ordenado a fazermos. Todo cristão que se orienta pela palavra de Deus, ele sempre vai tirar proveito de todas as circunstâncias para um benefício que seja espiritual ou para o benefício do próprio reino de Deus. E neste aspecto em que nós estamos vivendo, irmãos, já veio falando, o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza ele prospera, trabalhando o argumento da fé. Posteriormente, pegando a mesma referência e trabalhando o argumento aqui da coragem. Posteriormente, trabalhando também este aspecto, não da coragem, mas da esperança. E hoje eu quero propor que todo cristão que se torna nobre pelo simples fato de ter sido nobrificado pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus, ele traz uma pauta no seu coração, é de celebrar e de adorar o nome santo do Senhor, porque ele sabe que para isto ele foi chamado, para isto ele foi capacitado. Fomos comprados por bom preço, e nós cantamos aqui, ninguém poderá saber o preço do sacrifício lá na cruz, mas nós compreendemos que foi um alto preço, aquele que eu não merecia, aquele que nós não merecíamos, mas que sobretudo foi pago. E Deus, ele não retribui aquilo que merecemos, porque a graça, ela está propondo justamente isso. A graça é oferecida para alcançar aqueles que não são merecedores. Porque se formos merecedores de alguma coisa, o que merecemos é o inferno, o que merecemos é a punição, o que merecemos de fato é sermos subjugados e totalmente condenados, porque não temos nada de bom em nós, senão que quando professamos a fé em Cristo Jesus, próprio Espírito Santo habita os nossos corações e passam a direcionar a nossa mente, ou passa a direcionar a mente da igreja, para que a igreja possa fazer aquilo que é viável e aquilo para aquilo que ela de fato fora constituído. Próprio Jesus está falando, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a função da igreja é resistir à estrutura do inferno. A função da igreja é resgatar pessoas que estão escravizadas pelo inferno ainda em vida. A função da igreja é buscar que o nobre traz esta compreensão da nobreza alcançada para servir o reino, e servir o reino é acolher e acudir aqueles que estão perecendo, aqueles que não têm expectativa, aqueles que perderam tudo, todas as possibilidades, todos os viés, e que não encontram em si o amparo para que possa de alguma forma se locomover ou atestar a sua capacidade de existir ou coexistir. Ainda semana passada eu falei a própria capacidade daqueles que pelo sofrimento perderam a própria consciência da humanidade. A função da igreja é resgatar o ser humano, é trazer o ser humano, trazer a mensagem do Evangelho, propor que Jesus ainda está salvando, Jesus ainda está remindo, Jesus ainda está regenerando pessoas pela ação do Espírito Santo, Jesus ainda está conduzindo esta igreja. Estes que são
lavados e remidos, a Bíblia está chamando eles de nobre, e todos quantos são nobres sabem porque fora tido, ou porque fora enquadrado nesta nomenclatura, ou neste preceito, ou neste conceito de nobre. Tem o sangue real? Não, mas o sangue real me lavou de todos os pecados e me purificou de toda a imundície. Qual é a minha proposta? Servir e adorar o nome santo do Senhor, tributar louvores e adoração a Ele. Onde eu faço isso? Só não. Porque o Deus que eu sirvo, Ele se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo, o próprio Deus, Ele é comunidade na pessoa dos três. E quando Ele olha para a igreja, Ele quer compreender esta igreja também, uma igreja comunitária, uma igreja comunidade, uma igreja em que as pessoas vêm para celebrar e adorar o nome santo do Senhor. Mas eu sou desigrejado, é questão em pauta hoje, porque não compreende a Bíblia e não compreende o próprio termo igreja. Igreja, ela não está no singular. Igreja também, ela traz o conceito de 500 pessoas reunidas para decidir acerca de uma nação. Logo, quando a igreja se reúne, fora do conceito da filosofia grega, ela se reúne para celebrar os mistérios de Deus, para contemplar a glória deste Deus que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja também, ela se manifesta, ela está presente para colher e acolher aqueles que estão de alguma forma perecendo, ou que se estão celebrando. Então vamos celebrar juntos e adorar o nome santo do Senhor, juntos de forma coesa, coerente, como se fôssemos um só homem, mas sabendo que esta comunidade dos eleitos é o que a Bíblia chama também. Ela é comunidade porque o próprio Deus que a fundou, Ele é comunidade na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Deus é nobre, Ele nobrificou a igreja. Se o Espírito Santo é nobre, Ele trouxe nobreza para a igreja. Se Jesus fora nobre de fato, na sua condição humana, 100% homem, Ele também trouxe o sangue da purificação e Ele nobrificou a consciência da igreja para que fôssemos perdoados e justificados na presença de Deus, trazendo a consciência de que aqui eu estou livre para adorar, livre para celebrar, livre de tudo aquilo que me prendia, livre de todos os obstáculos, livre da minha própria consciência humana, livre dos meus viés, livre da minha militância, livre daquilo que eu presumo ser o que eu devo pensar. E aqui eu penso pelo Espírito Santo, sou conduzido pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus me traz esta proposta de que agora eu, pelo Espírito Santo, sou nova criatura, e se nova criatura consigo projetar coisas nobres. O cristão é nobre, o cristão, ele foi lavado e remido, o cristão vive uma cidadania dupla, enquanto aqui terrena, mas de olho na cidadania espiritual. Enquanto aqui peregrino na terra, porque sabemos que a nossa pátria definitiva, ela está ali, nos aguardando, nos esperando a qualquer momento, seja pelo arrebatamento da igreja, ou seja por um cristão que parte primeiro para encontrar com o Senhor nos ares, ou para encontrar com o Senhor. A proposta é que todos nós um dia estaremos juntos com o Senhor para sempre. Esta militância que trabalha contra a igreja, que trabalha contra os dízimos, ela sequer tem a compreensão de uma interpretação lógica, de uma exegese perfeita da Bíblia, para compreender que a Bíblia é a palavra de Deus, enquanto palavra de Deus está trabalhando com a comunidade de Israel e posteriormente com a outra comunidade. A comunidade de Israel não tinha gente que estava fora da comunidade e que fosse judeu, mas todos estavam ali celebrando, e a comunidade da igreja também trabalha com esta mesma proposta. Não tem gente fora adorando, mas tem gente dentro que faz parte da comunidade, que faz parte do corpo de Cristo, que faz parte desta proposta de estarmos aqui lutando todos os dias, sofrendo as aflições de Cristo Jesus, ainda nos nossos corpos, mas tendo a consciência, sim, Ele morreu por mim, logo pelo seu sangue fui purificado, sim, Ele morreu por mim,
logo também por esta consciência de ser nova criatura, do ponto de vista do profeta Isaías, sou nobre, e enquanto nobre eu consigo projetar coisas nobres. Não estou projetando mal, não estou projetando o extremo materialismo possível para viver por ele, mas estou projetando uma possibilidade de manifestar a glória de Deus, de viver a glória de Deus, de proclamar a glória de Deus, de desfrutar da glória de Deus e de saber que este Deus que nós servimos ainda tem muito mais para fazer acontecer nas nossas vidas, do ponto de vista do salmista, mais do que pensamos ou imaginamos. Do ponto de vista bíblico, o que Deus tem preparado para nós, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não é? Não fora se ventilado, mas Deus, Ele revela no coração do crente, do adorador, porque não é para se ver, é para se perceber, e quando se manifesta no coração, ele vive a dimensão da glória de Deus, ele celebra a glória de Deus, os mistérios de Deus são revelados na sua própria consciência, enquanto adorando, enquanto celebrando em comunidade, e este Deus que nos traz a possibilidade de sermos nobres, de fato, um nobre não é uma condição social, mas é uma condição espiritual, daqueles que agem, daqueles que movimentam, daqueles que foram santificados e separados para fazer algo para o reino e para de fato, por este reino, estar por aí, buscando não só agradar a Deus, mas em se agradando a Deus, trazer possibilidades para alcançar aqueles que estão sofrendo e que estão perecendo. Se eu falo eu amo a Deus e não amo os homens, eu sou religioso. Se eu falo eu amo os homens e não amo a Deus, eu sou humanista ateu. Mas se eu falo eu amo Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, é evangelho, é o poder de Deus. É isso que pregamos, é isso que anunciamos e é isso que queremos declarar o tempo todo. Estamos aqui porque vivemos para Deus. E quando deixarmos de viver aqui, continuaremos vivendo na eternidade com Deus. Então, enquanto aqui já morto para o mundo não temos aliança com ele, não temos aliança com nada, porque o mundo está perecendo. O próprio Jesus está falando, o mundo jaz no maligno, e nós não temos sintonia com o maligno, nós temos sintonia com o Espírito Santo de Deus, nós temos a capacidade de perceber sim, que Deus, Ele está sempre criando circunstâncias, sempre falando, sempre criando propostas para abençoar este povo, para fazer com que este povo, sobretudo, esteja dia a dia crescendo até alcançar a medida e a estatura de varão perfeito. É quando então supostamente todos os cristãos estarão amadurecidos, e se está amadurecido, que esta é a vida eterna, é céus, é a glória, é o arrebatamento da igreja. É fato, irmãos, que se pegarmos tudo quanto vem acontecendo, já está muito próximo a vinda de Jesus para levar este povo, principalmente por uma questãozinha muito simples. Hoje, nos Telegrams, já existem grupos formados de sobrevivência, sobrevivencialismo, porque do ponto de vista desses grupos que já estão formados, está no Brasil todo, a proposta destes grupos é compreender que a gente está próximo de um caos apocalíptico. E as pessoas vão ter que saber se virar na cidade ou no campo, no mato, para tirar a sua subsistência, para tirar a sua sobrevivência. E se falar, bom, mas este povo não estão equivocados? Não. Porque todos quantos são sérios nesta possibilidade, eles estão pegando a palavra de Deus como regra de fé. Bom, mas ainda não há de ter um aspecto escatológico para que a gente possa compreender a vinda do reino de Deus? Sim, mas porque eles já estão preparando e criando estruturas, bunker, para estar ali dentro deles, escondidos, 7 metros abaixo da terra, ou então dentro de cavernas. Por que eles estão criando isso? Porque a possibilidade de interpretar o Apocalipse, ela se dá em 3 pautas totalmente diferentes, todas 3 são cristãs. É aquela primeira que a gente vai crer no milênio que há de acontecer, é aquela segunda que a gente vai crer que o milênio já está acontecendo, e aquela terceira que o milênio não existe.
são amilenistas. E Agostinho, pai da igreja, ele trabalhava com esse viés amilenista e nós chamamos isto de amilenismo histórico. Então, pode acontecer de Jesus, porventura, vir antes de a gente encontrar este milênio, que é figurado em 1000 anos mesmo, ou estamos vivendo este milênio, ou ele não vai existir. Pode acontecer uma possibilidade dessa, por exemplo, porque se você trabalha escatologia não te salva. É só uma teologia especulativa. É para você ter uma noção do que há de acontecer no fim dos tempos. Mas precisa mais do fim dos tempos do que está acontecendo? Ideologia de gênero. Um homem que se sente aprisionado no corpo de uma mulher que se sente aprisionado no corpo de homem. Doutrinação socialista dentro de centros acadêmicos e escolas. Pessoas que já quebram a nomenclatura para chamar aqui um aluno, aluna, aluniques, para trabalhar os dois gêneros numa só abordagem, porque se olha para um homem não sabe se por ideologia ele é homem ou mulher, ou se olha para uma mulher por ideologia, vai que ela se sinta no corpo de um homem, eu chamo ela de ela me processa. Então cria aí, aluniques, todes. Tem coisa que provoca mais do que isso, a consciência de que Cristo está à porta para buscar a sua igreja. A consciência de que eu não posso pregar o Evangelho, porque isso chama-se aliciação espiritual ou religiosa. Porque se eu prego o Evangelho, eu tenho que falar, olha, essa vida que você está levando vai te conduzir para o inferno. E a pessoa, do ponto de vista dela, ela se sente salva, ou se sente bem, ou nem sequer crê na verdade do Evangelho, tem mais uma proposta de compreensão materialista, ou tem uma proposta de compreensão espírita, ou tem uma proposta de compreensão de outras possibilidades qualquer. E se a gente for e tentar falar, olha, Cristo é a única resposta, porque a Bíblia está propondo que Ele é o único caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu quero te convidar para aceitar a Jesus no Rio de Janeiro. Quem faz isso está sendo processado. A igreja tem que estar atenta para estes sinais. A inversão de valores. O homem que deixa de ser homem. A mulher que deixa de ser mulher. O pet que é mais valorizado do que um ser humano. Se você estiver caminhando com o seu pet, com o seu animal, com o seu cachorro, e se de alguma forma alguém intentar contra a sua vida, se ele tiver noção de lei, ele vai olhar para você e vai olhar para o pet. Para o pet que você está carregando, se você intentar contra a vida dele, é crime inafiançável. Você vai preso e acabou. Mas se você intenta contra a integridade do dono do pet, sua, você é morto por um algoz, e o algoz ele já vai saber que o crime que ele cometeu é afiançável, porque ele só matou um ser humano. Porque matar o pet é muito mais prejudicial do que matar um ser humano. Então, se você mata um ser humano, você paga uma fiança, você sai, vai responder em liberdade. Mas se você mata o gatinho da vizinha, você é preso, e esta prisão não tem fiança, você fica preso. Inversão de valores. Preserva a ecologia. Bom, a gente está preservando a ecologia, tem Greenpeace e tem um bocado de outros viés para defender a ecologia, o ecossistema, sim. E daí, bom, o próprio cristão, por orientação bíblica, ele sabe preservar a ecologia, até mesmo pela consciência do dízimo, ou pela consciência do Velho Testamento. Então, a gente sempre vai saber preservar, tirar o sustento da terra, mas do ponto de vista desta militância, se você derrubar uma árvorezinha que está com 1 metro, e se você tentar fazer ali uma horta para o seu sustento, você pode ir para a cadeia. É um crime ecológico. A gente cortou um galho ali, que estava um pouco mais alto do que um muro. Eu acho que foi o Alan que fez isso, cortou, jogou fora. De repente passou uma viatura da fiscalização urbana. Aí, depois passou uma outra viatura
deste código ambiental da AMA, os municípios têm da AMA, para saber de fato quem tinha derrubado uma árvore, porque alguém aqui da vizinhança viu este galho maior sendo cortado, presumiu ser uma árvore, ligou e de repente estava passando, e a viatura subiu e desceu umas 3 vezes. A gente estava aqui no pátio, eu fiquei olhando para eles, esperando eles vir para abordar, porque então a gente seria punido. Derrubou uma árvore, não é? Mas não tinha sinal de árvore nenhuma sido derrubada, e depois de subir aí umas 3 vezes foram embora. Foi um dia que a gente estava aqui num domingo, eu acho que num bazar ou coisa assim, eu já fiquei lá fora, porque se vir aqui eu já sei o que é. Cortou um galho maior, pensou que era uma árvore, o vizinho ligou, telefonou, a igreja ali está praticando situações que combate, que vai contra a ecologia, o ecossistema, então pune ela, como quando hoje, se fosse aprovada uma lei pelos nossos políticos, irmãos, a lei da ecologia, e que não foi aprovado, esta igreja, para existir aqui como templo, tinha que ter autorização do vizinho daqui, do vizinho daqui, do vizinho daqui, do vizinho de lá. Então fazia-se um plebiscito aqui, e se tivesse autorização, é que a gente poderia edificar a igreja aqui, mas com toda a estrutura, tudo fechado, tudo cheio de estufa, nenhum tipo de som que pudesse chegar lá fora, tinha que fechar as portas na hora do culto, ninguém mais fazia barulho, ninguém mais tinha essa capacidade de, talvez, por uma música cantada que fica um pouco mais alta, evangelizar alguém lá fora. Acabou-se esta possibilidade, a igreja não seria reputada como sendo igreja, mas sim instituição. Isso que nós chamamos, o irmão, a irmã, não seria irmão nem irmã, seria um associado, e caso fosse punir um crente, porque ele fez alguma coisa que contraria a palavra de Deus, daria a este crente 15 dias de frente, para que ele pudesse levantar a sua própria defesa. Ou seja, vamos excluir um crente porque ele cometeu adultério. Sim, avisa ele, avisou, olha, você tem 15 dias para comparecer com a sua defesa. O crente ia lá, pagava um advogado, traria para cá, o advogado ia fazer a defesa dele. Esta era a proposta que eles tinham de fazer para acontecer nas igrejas. Código ambiental é o nome. Caso queiram, pergunte, ou entre na internet e digite lá código ambiental. Eles vão falar de crentes, de igreja. O Rio de Janeiro, como eu já falei, já tem esta proibição, é a sede espiritual, pregar o evangelho para alguém. Esta questão da ideologia de gênero, não sabemos mais se eu estou olhando para um homem ou para uma mulher, se não dentro da igreja. Será que isto tudo não está apontando para a vinda de Jesus? Quando se defende exageradamente a natureza, e quando se defende exageradamente um pet, um animal de criação, desvalorizando o homem, será que isso já não é uma forma do próprio anticristo apertar o cerco contra a igreja militante aqui? Porque todo crente, ele é chamado a ser alguém que, sobretudo, obedeça às autoridades constituídas, mas ele não é chamado para obedecer uma lei que é contrária e contraditória de uma autoridade constituída. Ou seja, tem um camarada que decidiu pôr uma lei que todos têm que valorizar a postura do outro do ponto de vista da sua ideologia. E quem sou eu? Eu sou um camarada de 1,90 m, cabelo loiro, olhos azuis, de origem caucasiana, nasci na Europa, Escandinávia, branco, eu sou isto. Não, mas olhando para o senhor é um baixinho, é moreno, é típico do centro-oeste, é bugre porque é um mesclar de índio, branco e negro. Não, mas eu não quero me sentir assim. Não, mas é assim que o senhor é. Sim, mas eu vou processar qualquer um que não falar que eu não seja isto. Um homem branco, alto, caucasiano. E aí? Aí eu tenho que mentir para ser favorecido por uma lei? Um pastor, ele falando esta questãozinha de ideologia de gênero, ele foi processado. Ele foi intimado pelo Ministério Público
da cidade, não sei qual estado, e ele teve que se retratar, falar que ele estava errado, e ele teve que pregar aqui, gravando, como está gravando aqui, mas para mostrar para o Ministério Público, durante um período muito bom, de que ele estava equivocado ao falar de ideologia de gênero. Ele se retratou. E na história da igreja, todos os homens de Deus nunca se retrataram. Os pais da igreja, aqueles que morreram, Clemente, Eutanásio, Eusébio, que morreram para atestar a fé cristã, eles morreram. Se tivesse que ir para o Coliseu, eles iam. Se tivesse que ir para um arcabouço e ali dentro desse arcabouço poder sofrer torturas e mais torturas pelo processo de sofrimento que ele tinha que pagar, ele ia. Se tivesse que ser degolado, ele seria. Aí um pastor, ele tem medo de ir para a cadeia porque ele falou a verdade. E a Bíblia está falando, mas o nobre projeta coisas nobres. Quem valoriza a família mais do que a igreja? Quem valoriza os filhos mais do que a igreja? Quem valoriza a etnia mais do que a igreja? Quem valoriza o ser humano mais do que a igreja? Porque a igreja, do ponto de vista de Jesus, é isto. É a manifestação do reino de Deus, através do povo que fora remido e resgatado das trevas, para proclamar o reino de Deus e a sua justiça, e que não se mucumuna com este mundo, e que diz não para as trevas, e que não se relaciona com estes aí fora, que são inimigos não só da verdade, mas inimigos da própria consciência da natureza humana. E a gente vai aceitar isto que está por aí? Não. E daí? E se acontecer um cataclisma e caiu aí alguma coisa, ou se vir um governo do anticristo e começar a perseguir crentes e as famílias tradicionais, o que a gente vai fazer? Você fica ou você foge? Estes grupos de sobrevivencialistas já têm uma estrutura todinha para fugirem. E nós? A gente fica. Uma pandemia conseguiu debelar alguns de nós. Imagina uma perseguição. Mas Jesus está falando, 2 ou 3. Na adoração, eu estou no meio deles. E o que prevalece, irmãos? Aquilo que nós somos em Cristo Jesus, ou aquilo que o mundo quer que sejamos, pela ideologia deles? Aquela Joana, mulher do Vitor Belfort, era uma dançarina do passado. Nos Estados Unidos ela chegou no shopping e mostrou o banheiro. Aí o banheiro lá, ele é unissex. Até aí ela disse que não preocupou tanto. Mas o problema é que ela foi levar uma criança dela no banheiro. Aí também só tinha este unissex. Aí levava a criança ali, sexo feminino, por exemplo, e chegava um adulto e usar aqui, ou a privada mesmo, aquele outro local só para homem também, e a menina ou o menino olhando de lá, o marmanjo aqui, fazendo as suas necessidades. E ela falou que ela jamais aceitava aquilo para a família dela. Bom, mas ainda bem que é nos Estados Unidos. Espera. Até passar o ano. Você já não terá chegado aqui no Brasil. Você ir no shopping, está lá unissex. E se você for barrado indo para o banheiro das mulheres como homem, você não pode entrar aqui das mulheres e falar, não, mas é porque eu sou uma mulher aprisionada no corpo de um homem. Então pode ir. Imagina isto. É normal? A fé cristã aceita esta possibilidade?
Tem um grupo conspirando há muito tempo para tentar acabar com a sociedade do Ocidente, porque então ela é uma sociedade patriarcal, moralista, com os ideais cristãos. Aí fala assim, Centro-Oeste é o local do país que mais se mata mulheres, feminicídio. Por quê? Eu fui fazer algumas pesquisas e descobri o porquê. Porque deu tanta liberdade de igualdade, que quando o homem olha para alguém igual a si mesmo, e se é preciso ir para as vias de fato, ele vai. Porque eu não estou vendo uma mulher, mas alguém que é igual a mim. A justiça falou isto, e a própria justiça que fez isso é esquizofrênica. Porque se deu igualdade, então você pode pegar uma mulher, levar para uma obra, fazer massa de concreto, você pode pegar uma mulher, levar para uma mina, escavar 100, 200, 300 metros para dentro, trabalhar ali quebrando pedra o dia todinho. Você pode pegar uma mulher, jogar numa plataforma no mar aberto, de uma extração de óleo mesmo, né? Da Petrobras, por exemplo, por ela lá para estar fazendo o mesmo serviço de homem, não vai. Por quê? Porque não pode ir mesmo, ela não tem força para isso. Mas a lei diz que pode. Bom, se ela é igual eu, ou eu sou igual a ela é ela, eu sou eu, mas ela pode ser homem, eu posso ser mulher, porque a lei falou isso, então a gente vai brigar. E aí o homem tem testosterona, a mulher tem progesterona. Aí ele dá um soco, a mulher não dá conta de revidar, no máximo ela dá uma unhadinha. Cai no chão, o homem vai lá, espanca ela, como se estivesse espancando outro homem. De repente vem a polícia, te prende, te leva para a delegacia. E por mais que você tente falar, olha, eu estava brigando com alguém que é igual a mim, porque eu me sinto mulher. O jogador de vôlei nosso aí, que fez mudança de sexo e queria jogar na seleção brasileira, porque agora é ela, não pôde. Plexo maior do que de homem, de mulher. Caixa torácica maior, pulmão maior. Teve uma informação de testosterona até o momento que ele resolveu fazer a opção de mudança de sexo. A mulher teve informação de progesterona e estrogênio o tempo todo. Então ela é mais para dar à luz mesmo, mais feminina, tem mais gordura subcutânea, o homem tem mais músculo subcutâneo, é mais frágil. Mas aí a lei diz que somos iguais. E o que acontece com isso? A gente aceita. Aí a Bíblia está falando, mas isso não é nobre. Porque o nobre projeta coisas nobres. Aí a gente fala, não, mas é nobre. É bom viver com o contraditório. Não é? O contraditório que a gente consegue viver é com esse contraditório da palavra de Deus até a gente conseguir evangelizar esta pessoa e trazer para dentro do nosso meio. Só isto, irmãos, e nada mais. Agora, se eu quiser tentar tirar proveito, o que mais a gente tem é esta possibilidade. Um rapaz, ele pegou, eu vou fechar a mensagem agora, ele fez uma inscrição para um concurso público em Minas Gerais, e ele pôs lá afrodescendente, passou com cota de afrodescendente, e depois descobriram que ele não era afrodescendente, ele era um galegão, um cara branco, cabelo meio ruim, mas brancão, dos olhos claros. A Globo transmitiu isso, anunciou isso, e falou, olha, ele deu um jeitinho, ele pegou as cotas, e ele, usando as cotas, ele passou nesse concurso público, não é? Mas a ideologia de gênero diz para você ser o que você acha que é. A justiça pegou ele, depois anulou o concurso dele, ele quase foi preso, mas tem que indenizar o Estado de Minas, no valor lá grande. Eu falei, ele é tão bobo, porque poderia falar, não, de fato eu me sinto negro, criolão, narizão, beição, pé chato, eu sou negro, por ideologia. Ele não soube tirar proveito disso. O que eu estou querendo propor para a igreja? Irmãos, nós pensamos por Deus.
Nós projetamos por Deus, por isto é que nós temos esta capacidade de sermos nobres, porque o nosso projetar é por Deus, o nosso planejar é por Deus, os nossos sonhos é dado por Deus. Aqui dentro ninguém se sente aprisionado no corpo de uma outra pessoa que não é. Aqui dentro nós sabemos, o homem foi gerado, e quando ele foi gerado foi por Deus mesmo. Começa na primeira célula lá no ventre da mãe, é o zigoto. Este zigoto ele vai desenvolver em XX, e se nascer XX é menina, mas se transformar em XY é menino, e acabou, é isso. Nasceu menino? Sim. Então põe calça nele. Nasceu menina? Sim. Então põe saia nela. E daí? Não, daí agora a gente vai trabalhar com esta possibilidade, que meu filho é meu filho, minha filha é minha filha. Meu filho veste azul, minha filha veste rosa. Acabou. Então não tente chamar a minha filha de filho, não tente chamar o meu filho de filha, mas compreenda, a palavra de Deus é a palavra de Deus. O cristão, ele compreende bem estas mazelas, e ele vai saber discernir, e ele vai saber sair desses emaranhados, porque então ele pensa coisa nobre e ele cogita coisa nobre. Eu vou olhar para os meus ancestrais e vou querer, de fato, fazer com que eu seja a extensão disto. Vou olhar para aqueles que foram os grandes, que trouxeram a possibilidade de eu estar aqui, e vou dar continuidade a isto. Eu não vou ser um militante de ideologia de gênero, mas se tem alguma militância para eu trabalhar nela, chama-se ideologia cristã, ideologia brasileira. Por Cristo eu morro, pelo Brasil, um Brasil decente, que tenha moralidade cristã, eu posso até morrer também. Não abro mão disto e não negocio a palavra de Deus. Palavra de Deus é palavra de Deus, e se ela diz que o mundo foi criado por Deus por 7 dias, 6 dias, no 7º ele descansou, é assim que está escrito, irmãos. Bom, mas já tem uma proposta de que o homem, ele partiu de um primata e que chegou à última escala no chimpanzé e depois o homem. Bom, isso é para quem se sente bem com isso. Eu não sinto, eu sei que eu nasci do pó da terra, porque o Adão foi aquele primeiro que Deus criou, pôs no paraíso, pecou, deu esta possibilidade da raça humana trazer esta identidade a adâmica e caimita ainda, do Caim que matou Abel, e nós somos isso, mas que pode ser regenerado pelo Espírito Santo para a consciência da adoração, e nós somos isto. Bom, e se acabar isto? Acabou tudo. Não, mas a gente veio do macaco. Não eu. Você está aprisionado num corpo equivocado, eu não. Mas onde você entrar, você vai ter que usar este todes, também não. Irmãos, viva por isto e morra por isto. Defenda os seus filhos, defenda os seus netos, defenda os seus amigos, não deixe entrar nesta mazela. Bom, mas é uma doutrina que a gente já vem implementando. Eu passei um dia todinho tirando da cabeça de um jovem de 16 anos toda a ideia marxista e de ideologia de gênero, que uma professora dele de sociologia estava impregnando dentro da cabeça, e ele já tinha aceitado aquilo como padrão. Eu fui trabalhando com ele, trabalhando. O que seu pai é, cara? Meu pai faz piso, assenta piso e coisa e tal. E o que você quer ser no futuro? Não, eu quero ser alguém que vai ser aí um profissional da área, talvez um engenheiro, um arquiteto, para não ver meu pai sofrendo. Pois é, então dentro de um sistema comunista ou socialista, acabou para você. Seu pai assenta piso? Sim. No máximo que você pode fazer dentro da igualdade de classe é ser um servente também, ou um pedreiro que assente piso. Você nunca vai ser engenheiro. É isso que você quer? Não. Pois é isso que você tem para o comunismo, para o socialismo. Me mostre um país que deu certo dentro desse sistema comunista ou socialista. A China. Não, me mostra a Coreia do Norte, me mostra Cuba, me mostra esses países aí que estão totalmente devastados. Nicarágua, Venezuela. Não tem cachorro em Venezuela, a população comeu todos. É irônico isso, mas é verdade. Bom, mas o que eu vou fazer então? Não aceite esta proposta desta socióloga que está tentando empurrar isso na sua mente, porque se você crer nisto, você vai ter aquilo que o Marx trabalhou como
como igualdades de classe, tudo sim, mas igualdade de classe de que forma? Se é filho de pedreiro, então você pode ser no máximo pedreiro. Se é filho de carpinteiro, você pode ser no máximo carpinteiro. Se é filho de militar, sim, mas qual era a patente do seu pai? Não, ele era sargento, então você pode ser no máximo sargento. É filho de general? Sim, então você pode ser general. Caso contrário, você não pode crescer, você tem que acostumar com isso. E se você mora numa casa, ainda falei para ele, olha, seu avô tem uma chácara, não tem? Tem. Todo final de semana você está lá. Estou. Dentro do sistema socialista, você não vai ter chácara do seu avô para você ir, mesmo porque há uma desvalorização tão grande da família, que tudo que o seu avô tem, se não for para produzir para o Estado, não é dele, acabou. E se você mora dentro de uma casa que tem 3 quartos, porque tem uma família grande, com 5, 6 filhos, perfeito. Casou-se 2 filhos, o próprio sistema vai pegar você e pôr para uma casa de 2 quartos. Você não precisa morar numa casa de 3 quartos. O próprio Estado vai fazer isso para você. Aí casou todos os filhos, ficou só você e sua esposa, assim. Bom, então pega ele e põe numa casa de 1 quarto. Você não precisa de uma casa de 2 quartos. Não, é para eu receber os meus filhos finais de semana. Você não tem filho. O filho é do Estado. Como a casa é do Estado. Como a família foi desconstruída pelo Estado. O atual presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele abre as portas da nação para evangelizar o povo, para que a moralidade cristã possa tomar conta da Rússia outra vez, a fim de ele lograr êxito em todas as propostas que ele tem para fazer um Estado consistente, porque ele compreendeu que a nação, ela só tem uma boa estrutura porque tem a família solidificada. Sem a família solidificada, a nação perece. Perfeito. Primeira pessoa que me falou isso, missionário Deliton, aquele grandão que a Tatiana trouxe aqui, que está evangelizando na Polônia, me chamou à parte e falou isso. Eu falei, vou pesquisar bem. Pesquisei. Tem um vídeo que eu mandei para um bocado de gente aqui, ele falando sobre ideologia de gênero, sobre a eliminação de 20% da população na face da terra. Passei para muita gente. E ele pegou aquela proposta ali de levantar dentro da própria Rússia possibilidade de proclamar o Evangelho, valorizar a família, e lá eles estão sendo proposto rejeitar as vacinas, porque eles não sabem se é nesta vacina que a gente está tomando aí que vai eliminar 20% da população do globo. Então, ninguém sabe de censo da Rússia. Bom, hoje é comunista? Não. Qual é o sistema da Rússia? É capitalista? Caminhando para o capitalismo, porque o próprio Putin descobriu que para ter uma sociedade certa e correta, tem que ter a fé cristã lá dentro. Mas quem ousa ir para lá? Né? E é assim, irmãos. Então, um nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza prospera. Nós estamos prosperando na nossa fé? Estamos convencendo aquele outro que tem uma ideologia totalmente falsificada e demoníaca na cabeça a demover-se daquilo e viver a verdade em Cristo Jesus? Chegou no Rio, você não pode pregar o Evangelho, vai chegar aqui. Que bom, é bom que a gente já fica dentro da igreja, né? Não é bom. Tem um mundo aí para ser evangelizado, pessoas que estão indo a passos largos para o inferno. O que eu estou fazendo para isso? Estou de quarentena, vai passar. A outra cepa veio, né? Ômicron. E aí a gente fica mais resguardado mesmo, porque é mais contagiosa, menos letal. Mas eu não quero pagar para ver. Mas a influenza já veio de novo. Quem não está no Covid, está na influenza. H1N1 evoluiu, H3N1 ou H3N2. E aí, vamos manter distanciamento e usar máscara. Porque está vindo braba mesmo e não tem uma vacina que já use para isto. Está fazendo experimento também. O que fazer? Manter a fé, caminhar com Cristo e perceber que o mundo está conspirando contra toda a estrutura da igreja. E quem sou eu neste processo? Sou do mundo, sou da igreja, sou um militante por ideologias,
ou de fato trago a possibilidade da vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.